Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema O Bem e o Mal com a palestrante Márcia Cristina. Antes de iniciar o estudo, nós vamos cantar uma música e fazer a prece para começarmos a reunião. A música é Ao Seguirmos Jesus. Ao seguirmos Jesus, nossa alma se engrandece pela estrada do bem. A vida resplandece, já temos o exemplo do nosso amado Mestre. Sigamos com trabalho e Ele agradece. Vem, amigo, a hora é essa, há muito que fazer. Liberte-se das suas arestas, é hora de crescer. O amor está nos guia, somos flores a desabrochar. Que o trabalho do Mestre fique em nosso coração. Vem, amigo, a hora é essa, há muito que fazer. Liberte-se das suas arestas, é hora de crescer. Querido Mestre Jesus, queridos companheiros espirituais da Casa de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, ao iniciarmos mais uma semana, nós agradecemos pela semana que tivemos e pedimos as tuas bênçãos para iniciarmos mais uma semana com muita disposição, com muita alegria, com muita fé. Possamos nós fazermos a nossa parte no que nos compete para o nosso crescimento espiritual e de todos aqueles ao nosso redor. Os nossos sorrisos possam iluminar os caminhos daqueles que passam por nós, os nossos bons pensamentos possam atrair para perto de nós aqueles que querem cooperar conosco no nosso equilíbrio, no nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, amigos. Que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez em nossos estudos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Mais uma vez reunidos em nome desses benfeitores que tanto nos auxiliam, de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, Criador, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a codificação espírita. E hoje trazendo o tema para vocês, o bem e o mal. Essa dualidade que existe aí desde tempos, né, imemoriais. E é isso que nós vamos hoje aprender um pouco aqui. Que vocês todos estejam bem, não é? Que estejam aí aproveitando as nossas palestras online, através da tecnologia que nos propicia não estarmos fisicamente juntos, mas estarmos nas mesmas vibrações e na mesma sintonia. Então, que possamos todos curtir aí o canal, não é, nosso do Bezerra de Menezes, ir lá no site, assistir as palestras, que tanto bem nos fazem e também fazem essa conexão aí nossa com a Casa Espírita. Bom, iniciando então, nós vamos ver que essa questão do bem e do mal, nós vamos trabalhar um pouco assim, na perspectiva de primeiro, a gente verificar um pouco os conceitos filosóficos de bem e mal, os conceitos etimológicos, quer dizer, do vocabulário, do dicionário, e chegar no conceito cristão, que é o conceito também da doutrina espírita, sobre o bem e o mal. Então, nós vamos ver que desde épocas imemoriais, né,
existe essa dualidade entre bem e mal, principalmente nas sociedades primitivas, mas ele nunca foi muito bem delineado, as noções de bem e mal. Aristóteles, né, pensando aí nos filósofos antigos, Aristóteles ele já definia, ele já tinha uma opinião sobre o que era o bem. Ele dizia que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Então, para ele, tudo tendia para o bem. Já o filósofo Immanuel Kant, né, que nasceu aí no século XVIII e faleceu no século XIX, para ele, o bem já seria um conjunto de valores imprescindíveis para que a gente se melhorasse enquanto ser humano. Então, para o Kant, filósofo, né, Kant, esse bem aí já não era uma única coisa, mas um conjunto de coisas que nos tornariam melhores como seres humanos. Então, essa meta era uma meta que deveria ser alcançada, não é? Sempre atuando aí em integração com o intelecto, com o sentimento e com a nossa vontade. Importante, então, a gente ver que também existia a questão da vontade no conceito de Kant, né? Então, nós vamos ver que quando a gente fala em mal e bem, esses conceitos estão sempre correlacionados. Seja para fazer uma oposição, né? O que é o bem, né? Sempre a gente tem o bem para um lado, o mal para o outro lado, né? Lado esquerdo, lado direito, tanto faz, sempre nesse sentido de oposição. Ou também esse conceito de mal correlacionado ao bem, também como uma aptidão negativa do ser humano. E vamos ver, então, alguns conceitos do dicionário. O que o dicionário nos diz que é o bem? Então, pegando aí o dicionário Hawais, a gente vai ver que, para ele, o bem, né, ele define como um sinônimo, né, quando a gente fala em conceito etimológico, é o sinônimo da palavra. E aí existem vários, né, conceitos etimológicos. É aquilo que enseja as condições ideais de equilíbrio, a manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa, ou de um empreendimento humano, ou de uma coletividade. Então, o bem, nesse sentido etimológico e sinonímico, é aquilo que enseja as condições ideais de equilíbrio, para que a gente tenha a manutenção, aprimoramento e progresso. Então, interessante que aí são 3 palavrinhas chaves, né, de que a gente consiga alcançar com o bem, né, que é manutenção, aprimoramento e progresso, que pode ser tanto de uma pessoa, pode ser de uma coletividade ou pode ser de um empreendimento humano só. Também tem um conceito de bem, também no dicionário, né, um conceito também etimológico da palavra bem, que pode ser um conjunto de princípios fundamentais de determinada sociedade, propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral. Pode ser dos indivíduos ou de uma comunidade. Então, o bem também pode ser esse conjunto de princípios de uma determinada sociedade. E o que seria, então, o mal? Conceito etimológico de mal, ou seja, o conceito da palavra, do dicionário. O mal é algo irregular, é aquilo diversamente do que convém ou do modo que se desejaria. Então, seria um modo ruim, né? Também é alguma coisa feita de maneira imperfeita, incompleta, insatisfatória, que não corresponde às expectativas, algo de modo incorreto, erradamente. São conceitos variados de mal. Defeituosamente, de modo pouco adequado. Então, conceitos aí etimológicos da palavra mal. E aí, continuando um pouco agora dos conceitos filosóficos de bem e mal. O bem, no conceito filosófico, é tudo que possui valor, preço, dignidade, a qualquer título. Então, o bem, ele traz um significado implícito para nós de moralidade. Ele está ligado à moralidade. Então, é uma beleza de caráter, é uma virtude humana. E o mal? O mal é tudo que faz oposição ao bem. E aí o mal, ele vai representar essa característica aí dualista,
marcante, né? Principalmente nossa, dos seres humanos, né? Ser e não ser mal, né? Aí, no caso, mal com U, que é o contrário de bom, né? Essa é a dualidade, né? Uma característica que o ser humano tem. Mas o mal também, né, subjetivamente aí, na questão filosófica, ele poderia também ser considerado uma aptidão negativa ou um conjunto negativo. Então, os filósofos neoplatônicos, lembrando, né, gente, que a filosofia ela trabalha uma questão central que é a ausência da fé, né? Então, lá na visão dos neoplatônicos, né, o neoplatonismo aí foi uma corrente filosófica do século III até mais ou menos o século IV, né, que abordou algumas questões filosóficas, eles consideravam, né, que a presença do mal ela estimularia ações no bem. Então, por exemplo, um exemplo claro aqui, né? Se não houvesse ofensas, por exemplo, não iria haver justiça. Então, essa presença do mal, das ofensas, estimularia o bem, que seria a justiça. Por exemplo, a indolência, né? Se não tivesse a indolência, nós não teríamos o trabalho, né? Então, se não houvesse a mentira, que é uma coisa mais simples de compreender, né? Se não houvesse a mentira, não haveria verdade. Então, na verdade, o mal estaria estimulando outras ações, que seriam ações no bem. Os filósofos cristãos, como, por exemplo, Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, que é o nosso conhecido Santo Agostinho, ele já tem um conceito um pouco diferenciado. Por quê? Porque é um filósofo cristão. Então, para Santo Agostinho, o mal ele não se identifica com o bem. Então, não há nenhuma identificação. Porque para Santo Agostinho, nenhuma natureza é má. E todas as coisas são boas. Na verdade, o que Santo Agostinho nos disse, né, e deixou para nós, é que essa palavra mal, ela se refere à privação do bem em algumas circunstâncias, né? Então, na verdade, para ele, não há nenhuma identificação de mal com o bem. Então, diferente lá dos filósofos neoplatônicos. E depois, aí, com o avançar dos séculos, né, nós temos também uma outra visão de bem e de mal, que é a visão dos filósofos metafísicos, aqueles que acreditavam, né, na razão, simplesmente na razão pura e simples. E um exemplo deles é o Descartes, né? Para ele, o mal era algo inerente à personalidade humana. Então, ele acreditava que o homem sempre estava em conflito consigo mesmo. Por quê? Porque ele convivia com essas forças antagônicas, bem e mal. Então, esse era sempre o conflito do ser humano. Então, ele achava que o mal era algo que já vinha com a gente, né? Inerente à nossa personalidade. Então, aí a gente vai ver conceitos já diferentes em correntes filosóficas diferentes, né? O cristianismo, aí os cristãos, não é? Os neoplatônicos, os metafísicos. Bem, aí nós vamos ver a proposta, então, da doutrina espírita. Qual que é a proposta da doutrina espírita em relação a bem e mal, né? É a mesma proposta de Jesus, que é resgatar o homem, né, dessa imersão profunda que existe aí nas sombras que a gente chama do mal, não é? Através de quê? Da prática do bem. Então, somente praticando o bem, e essa prática sendo uma prática assídua, uma prática corajosa, é que nós nos resgataremos deste mal que pode, como Descartes dizia, estar inserido em nós e ser inerente a nós. Então, fazer o bem, lembrar, né, que não é apenas ser caridoso, não é isso que é fazer o bem, é ser útil. Ser útil é fazer o bem, na medida do possível, não é? Sempre que o auxílio se faça necessário. Essa é a proposta do Espiritismo, então. Então, na doutrina espírita, os conceitos de bem e mal, eles são muito claros, né? Eles têm uma abrangência muito atemporal, uma abrangência muito universal. Independe de tempo, independe de lugar. E aí, para nós, né, espíritas,
Não vai haver dúvidas entre conceitos de bem e mal e nem interpretações equivocadas. Então, tanto o bem quanto o mal, eles estão destinados a todas as pessoas, independente do nível evolutivo em que se encontram, não é? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 406, tem uma resposta dos Espíritos que é muito interessante, do Espírito da Verdade para Kardec, quando eles respondem assim para Kardec, que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Então, olha que interessante, né? Então, quando eu faço bem, eu estou procedendo de acordo com as leis de Deus. E quando eu faço mal, eu estou infringindo essas leis. Então, observem que a gente já tem em nós as leis de Deus. Porque nós sabemos que as leis de Deus, ninguém precisa nos falar. Elas estão na nossa consciência. Então, nós sabemos muito bem quando estamos fazendo uma coisa boa, né, para o bem, em benefício do bem, ou quando estamos fazendo uma coisa má, para o mal, não é? Por quê? Porque nós estamos infringindo alguma lei, porque elas já estão na nossa consciência. Então, esse é o conceito mais claro que a gente pode tirar, né, do Espiritismo. Por que o bem, né, ele é relacionado sempre à questão moral? Porque a questão moral, ela é aquela regra do bem proceder, não é? Distinguir o bem do mal. Então, o bem proceder é quando você sabe fazer essa distinção. E nós sabemos fazer porque, como os Espíritos já nos disseram, o bem é de acordo com as leis de Deus. Então, essa moral também ela se fundamenta nas leis divinas. Então, o homem, quando é que ele faz o bem? Quando é que ele procede bem? Quando ele faz tudo pelo bem de todos. Porque aí, então, ele está verdadeiramente cumprindo a lei de Deus. Se eu faço o possível, não é? Para fazer o bem para toda a humanidade, eu estou cumprindo a lei de Deus. E como eu posso fazer isso na prática? Né? Como é que a prática do bem ela se estabelece? Através da prática do amor. Né? Então, o amor ele vai resumir toda a doutrina de nosso Mestre Jesus. Então, tendo amor, eu consigo praticar o bem, independente de quem seja, do lugar, do tempo. Né? Eu estou seguindo as leis do nosso Pai Criador, de Deus, estou seguindo as leis de Jesus, que veio nos trazer o amor. Então, primitivamente, em sua origem, né, nós só tínhamos o quê? Instintos. Então, quanto mais avançado, né, quanto mais corrompido, o homem vai tendo só o quê? Além dos instintos, sensações. E depois, quando mais instruído e mais purificado, nós não temos mais só instintos, nem mais só sensações. Nós começamos a ter sentimentos. Então, observem que os sentimentos, eles demonstram uma evolução do ser humano. Então, quanto mais primitivos, né, somos lá na nossa origem, nós éramos só instintos. E aí nós vamos observar que ainda há muitas pessoas, em pleno século XXI, que estão ainda vivendo nesse primitivismo primário, de ainda ter só instintos. Ou, à medida que se corrompe, só sensações. Mas o mais evoluído, aquele mais instruído, o homem, o ser humano, quanto mais purificado se torna, aí ele vai tendo outra sensação, que é o amor. Se já falamos tanto do bem, não é? Que o bem está nas leis divinas, que a prática do bem é feita através do amor, então por que o mal existe no mundo? Era para nós estarmos fazendo essa pergunta. Será que o mal ele é necessário? Nós sabemos, né, de acordo com a doutrina espírita, que todos os espíritos, todos nós, fomos criados simples e ignorantes. O nosso destino é a perfeição, mas Deus sempre deixou a escolha do caminho para nós, para os homens, para os seres humanos. Então, é preciso que a gente adquira experiência. E para adquirir experiência, eu não posso conhecer só um lado. Eu tenho que conhecer o bem, mas também eu tenho que conhecer o mal. Por quê?
Porque isso vai me trazer conhecimento, vai me trazer experiência, vai me trazer não repetir alguns erros que eu já poderia, porventura, ter feito, ter cometido, vai me instruir nessa distinção. Então, é importante que o homem, que o ser humano, conheça o bem e o mal. Mas a escolha deste caminho, Deus deu a cada um de nós. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 7, ele diz assim, para nós lá, o evangelista Mateus: ai do mundo por causa dos escândalos. Vocês se lembram desse trecho, desse versículo. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, é necessário conhecer o escândalo, é necessário que ele venha, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, o problema são as nossas escolhas. O problema não é o que está aí de escândalo. O problema não é o mal que está aí. É o que nós fazemos, qual caminho nós tomamos. Porque se nós já conhecemos, a responsabilidade é maior. Então, se nós virmos e praticarmos o escândalo, a nossa responsabilidade é muito maior, porque o escândalo ele vai estar aí, o mal ele vai estar aí nesse sentido. Então, o mal, na verdade, ele é o quê? É uma consequência dessa imperfeição nossa. Mas pelo fato dele existir, não quer dizer que a gente é obrigado a praticar o mal. Então, ele é apenas uma consequência da nossa imperfeição. Ele existe, mas nós não somos obrigados a praticar. Então, como Mateus disse, é necessário que o escândalo venha. Por que é necessário? Porque nós estamos vivendo ainda num planeta de provas e expiações. Lá, como eu disse anteriormente para vocês, que o homem, né, nos seus instintos, na sua origem, no seu primitivismo, ele só tinha instintos. À medida que ele se purifica, ele vai tendo sentimentos. Então, na verdade, nós ainda estamos nessa questão ainda do primitivismo ainda, estamos em expiação aqui na Terra. Então, nós mesmos nos punimos. Nós vamos nos punindo, nós ainda não conseguimos externar o nosso sentimento com os nossos irmãos, ou os nossos sentimentos de bem, de amor, de solidariedade, de fraternidade. Então, por isso é necessário ainda o escândalo, não é? Quando o ser humano estiver cansado, né, de sofrer devido a esse mal, devido a esses males, nós procuraremos, então, o remédio onde? No bem. Porque o bem é que vai nos aliviar desse mal. Então, na verdade, esse vício do mal, né, porque a gente pode considerar que o mal também é um vício, que a prática do mal também é um vício, ele serve de castigo para uns e, às vezes, de provas profundas para outros, né? Então, é assim que do mal, né, Deus fez emergir esse bem. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os homens utilizam as coisas boas ou as coisas más, ou sem valor, né? Então, Deus faz surgir o mal a partir também, aliás, Deus faz surgir o bem, né? Desculpem, a partir das coisas más que acontecem. Então, é importante aí a gente ficar atento também. Lá, Kardec também, né, quando ele explica para nós esse versículo de Mateus, né, mas ai daquele por quem vem o escândalo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, Kardec também nos explica um pouquinho isso, né? Aquele que serviu sem o saber, né, de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer a punição. Então, o mal é sempre o mal. E aquele que serviu, né, que se serviu desse mal, sem o saber, mesmo assim ele tem que ser punido, porque ele tinha liberdade de escolha. Como eu posso fazer, então, essa distinção entre bem e mal? Quem nos deu vamos dizer assim, a fórmula dessa distinção? Deus nos propiciou isso. Deus nos deu essa inteligência para a gente distinguir o bem e do mal. Então, Jesus disse para nós, é bom que a gente se lembre disso, né? Vede
o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, é muito interessante isso, porque aquilo, não é, que nós aprendemos lá na doutrina espírita através do Evangelho e da codificação. Não façais aos outros o que não gostaríeis que os outros vos fizessem. Fazei ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. Esta lição, ela é fundamental. Por quê? Porque se eu estou com um determinado plano de ação, e se aquilo não é bom para mim, não será bom para o outro. Então, se isso se fizer presente em toda a minha vida, a minha prática será sempre a opção do bem e nunca a opção do mal. Por quê? Porque se eu não quero mal para mim, como eu vou querer o mal para o outro? Então, esse efeito da lei de amor, na verdade, é o melhoramento da raça humana, né? O melhoramento moral. É aí que nós vamos ver realmente que nós estamos melhorando, não é? E alcançando a felicidade durante toda a nossa vida terrestre. A partir do momento que eu pensar nessas palavras de Jesus, né? Vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Então, isso é muito importante. Se eu gostaria que fizesse isso comigo, eu vou fazer com o outro a mesma coisa. Se eu não gostaria que fizessem comigo, por que eu vou fazer com o outro? Então, essa percepção desse ensinamento, ele é valiosíssimo para nós, porque ele vai trazer o melhoramento para a nossa raça, né? O melhoramento para a nossa humanidade. E a partir do momento que nós conseguirmos isso, nós estaremos entrando, então, já num outro estágio evolutivo do planeta Terra. A partir do momento que nós fizermos a todos aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então, na verdade, isso não é aí um jargão popular, não é? Coisas ditas da boca para fora. Não é isso. Isso é a mais pura verdade. É o que a gente teria que incorporar em nossos valores. É o que a gente chama de ética e de moral. Por isso que o bem está sempre ligado à questão ética e à questão moral. E às vezes a gente acha que fazer o bem é só sair por aí, não é? Dando uma ajuda caritativa, material, né? Porque nós normalmente ainda achamos que a caridade é só material. E esquecemos de, às vezes, pequenas coisas, né? Que fazemos e que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Passar na nossa frente numa fila, por exemplo, não é? Esbarrar em alguém e não pedir desculpas, coisas mínimas do dia a dia e que nós podemos estar melhorando a nossa condição enquanto seres humanos, né? Achei um dinheiro na rua, mas ele não é meu, por que eu vou pegar? Às vezes alguém perdeu logo ali, próximo, não é? E aí a gente ainda tem, né? A gente, que eu falo, nós todos, né? Ah, mas se eu achei na rua, então não tem problema, não é de ninguém. Né? Ainda tem uma frase que ainda diz assim, o que é achado não é roubado, mas não é meu, eu não vou ficar com nada que não é meu, porque eu não quero que ninguém fique também com nada que seja meu. Então, eu também não quero ficar com nada que seja de alguém. Então, são princípios morais, são valores morais, são atitudes morais no bem, que nós vamos começando a fazer. É interessante porque a pandemia ela está nos mostrando isso. Quando eu uso uma máscara, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no outro que pode se contaminar. E aí, olhem bem, a vinculação do bem. Se eu não quero ser contaminado, eu também não quero contaminar o outro. Então, por isso eu vou usar a máscara. Há quanto tempo os japoneses já usavam máscara, né? Para qualquer gripe que eles tinham normalmente, usavam máscara porque não queriam passar para os outros. Nós vamos ter que agora adquirir novos hábitos. E esses novos hábitos são valores novos para que atinjamos a perfeição, para que busquemos, então, o verdadeiro bem, para o verdadeiro sentido da vida. Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Kardec nos diz um seguinte trecho também, que é importante que reflitamos.
Ele diz o seguinte: naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Porque às vezes tem gente que nem consegue conceber essa ideia, não é? Aí ele diz, bom, então já há um progresso, né? Se você não consegue nem imaginar que existe o mal, você já fez um progresso. Naquele em que surge essa ideia, mas a repele, já há um progresso em vias de realizar-se. Olha aí, já alcançamos mais um passo. Eu sei, já surgiu a ideia do mal em mim, mas eu vou repelir essa ideia. Essa ideia é contrária aos meus valores. Essa ideia é contrária à minha moral. Então, aí o progresso já vai se realizar, já está em vias de se realizar. Ou seja, você já alcançou mais um degrau na escala evolutiva. Aquele que ainda pensa no mal e se compraz com o mal ainda existe em toda a sua plenitude. E isso é o que a gente está vendo, infelizmente, no nosso mundo de hoje. Pessoas que ainda se comprazem no mal, né? Pensam no mal e gostam do mal. Então, né, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Então, naquele que tem a ideia do mal, mas repele essa ideia, o trabalho está feito. Neste que ainda se compraz com o mal, o trabalho ainda está por fazer-se. E Deus, segundo Kardec, vai levar em conta todas essas gradações, tanto na responsabilidade dos atos praticados pelo ser humano, quanto também dos pensamentos. Porque às vezes nós não praticamos, mas pensamos. Será que há alguém, né, a quem não consiga fazer o bem? Vamos pensar. Né? Nós temos, tem até uma frasezinha que diz: motivos para fazer o bem, todo mundo tem. Então, será que há alguém que não consiga fazer o bem? Não há ninguém que não consiga fazer o bem. A não ser os egoístas, né? Somente os egoístas nunca vão encontrar uma oportunidade de praticar o bem. Então, basta que a gente viva em sociedade, nessa interação com outras pessoas, que agora, infelizmente, né, nós não estamos tendo a oportunidade de fazer fisicamente, mas estamos aí pelas redes sociais, nos comunicando com os amigos, né, vendo aí as pessoas através das lives. Então, basta que eu esteja em relação com outras pessoas para eu conseguir uma ocasião para fazer o bem. Então, todo momento é o momento de fazer o bem. Não é? Cada dia da nossa existência vai nos oferecer essa possibilidade de fazer o bem. Mas aqueles que ainda não estão cegos pelo egoísmo, porque o egoísta, ele jamais vai acreditar que exista uma oportunidade de fazer o bem. Então, fazer o bem, quando a gente fala aqui que não há ninguém que não possa fazer o bem, não é no sentido da caridade, né, material, de ser caridoso, não. É no sentido de ser útil às pessoas, na medida do possível, ser útil. Então, se eu não posso, se eu não tenho recurso financeiro para doar a alguém, mas eu tenho o meu sorriso, eu tenho a minha palavra, eu tenho a minha boa vontade, eu tenho os meus ouvidos para escutar, então eu posso fazer o bem de diversas maneiras. Às vezes a pessoa está precisando somente de uma palavra amiga, de algum, não vou nem dizer conselho, né? Mas de ouvir, né? De alguém que ouça a pessoa, né? Que você reflita ali, leve aquela pessoa a um momento de reflexão, de bons pensamentos, você já está fazendo bem. Quando você faz uma prece para alguém que está com dificuldades, você está fazendo bem. Então, nós temos o momento todo para fazer o bem. Olhem bem esse momento que estamos vivendo, né? Se fizermos uma mentalização para toda a humanidade terrestre que está passando por tanto sofrimento devido à pandemia, para essas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, estamos praticando bem. Nas situações boas também, né? Como o Chico dizia, né? Quando ele estava alegre, feliz, isso também passa. Quando ele estava triste, insatisfeito com alguma coisa, isso também passa. Então, quer dizer, em todos os momentos, nós temos chances de fazer o bem. Nas alegrias, né? Nos momentos difíceis, na felicidade, na tristeza. Então, é importante que não há ninguém que não possa fazer o bem, a não ser que sejamos tão egoístas a esse ponto.
Bem, então como devemos proceder, então? Sempre de acordo com o bem. Quem nos dá essa medida é Deus, né? Deus é quem nos dá a medida do que nós necessitamos. Quando a gente ultrapassa essa medida, a gente é punido. Então, tudo é conforme a lei divina. Dá-se o mesmo em tudo. Então, eu necessito de X, Deus me dá X. Não é se eu quero, além do X, o Y, o Z, o W, etc., aí realmente eu vou ter complicações. Porque eu tenho que aprender também a lidar com as minhas dificuldades, com as minhas insatisfações, com as minhas queixas, com as dificuldades, enfim, de todo ser humano que está aqui vivendo em sociedade neste planeta. Então, a lei, né, ela já traça para nós, a lei natural, ela já traça para nós os limites das nossas necessidades. Então, quando a gente ultrapassa muito esses limites, aí às vezes vem o sofrimento, porque nós não precisamos de tanto para estar bem, se nós formos pensar. Nós temos, às vezes, muito além do que necessitamos. Então, quando é aquilo que eu sempre, às vezes, converso com vocês, né? Escutar, né, a voz aí, as intuições que nos chegam, né? Se a gente escutasse sempre essa voz que nos diz basta, né? Chega, né? Nós evitaríamos muitos males aí, principalmente da natureza, né? Quantos males estamos fazendo, estamos praticando ao meio ambiente para satisfazermos o nosso consumismo, o nosso desejo de adquirir mais e mais e mais. E a natureza, às vezes, nos dá as respostas na hora. Né? Aí vem os desastres naturais, né? As mortes coletivas derivadas desses desastres naturais. É a lei divina, né? É Deus aí nos propiciando o aprendizado. Então, nós temos também que ver qual é o limite das nossas necessidades. Isso é importante também. Então, as circunstâncias em que nós vivemos também elas dão uma relativa gravidade aí em relação ao bem e o mal, né? Por exemplo, muitas vezes o homem ele pode cometer faltas decorrentes, às vezes, da posição em que a sociedade o colocou. Mas isso aí não quer dizer que essas faltas vão ser menos repreensíveis. Elas são tão ou mais repreensíveis. Então, a responsabilidade, né, ela vai ser proporcional aos meios de que o ser humano dispõe para compreender o bem e o mal. É o caso, por exemplo, né, de uma pessoa de muitas posses, de um político, por exemplo, né? Às vezes o poder, né, dizem que o poder corrompe, né? Mas se nós tivermos coragem, como foi falado lá, né, fomos corajosos na prática do bem, o poder não nos corrompe, não. Né? Nós podemos ter dificuldades, né? Essas faltas que são cometidas aí em nome do falso poder que a sociedade nos colocou, essas faltas também são repreensíveis, também são vistas como males, principalmente se atingirem outras pessoas, como sempre atingem, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, isso também é um mal. Então, um homem esclarecido, por exemplo, né, que comete uma simples, uma pequena injustiça, só pelo fato dele compreender o que é bem e o que é mal, pelo fato dele esclarecer, dele ser esclarecido, ele é muito mais culpado, se a gente for pensar aos olhos de Deus, do que, por exemplo, um selvagem, ignorante, que está lá se entregando aos seus instintos e por isso cometeu o mal. Porque ele tem clareza, ele já tem sentimentos, ele sabe distinguir, ele já tem a razão e a compreensão. Então, aproveitar do mal é participar do mal. Às vezes eu não sou o agente do mal, eu não conduzi aquele fato, mas eu participei dele indiretamente. Isso também, né? Eu me aproveitei da situação, então também estou participando do mal. Então, se eu tiro partido do mal, né? Se eu, mesmo sem ter praticado, mas se eu tiro partido daquilo ali, né, como o famoso jeitinho brasileiro, que é tirar partido de algo negativo,
de algo mal, eu estou praticando mal. Então, isso aí é bom que a gente também reflita, né, nessa questão. Aproveitar do mal é também participar do mal. Então, tenhamos cuidado, né, com as ações que estamos fazendo, até onde estamos indo, para que realmente sigamos no limite das nossas necessidades e não abusemos, porque senão aí as dificuldades com certeza vêm e nós sabemos muito bem por quê, porque nós já temos essa compreensão de bem e mal, né? Nós é que escolhemos o caminho. Então, nós devemos sempre fazer o bem, né? Jesus já nos ensinava que a gente deve sempre ajudar aqueles mais fracos, né? Mesmo sabendo que aqueles mais fracos, né, aqueles que necessitam mais, às vezes não vão nos agradecer por isso. Mas, mesmo que a pessoa esqueça, né, e não nos agradeça, e não tenhamos essa recompensa, né, Deus levará em conta aquilo que fizermos. Então, é muito interessante isso, né? Então, às vezes, nós não temos a questão da gratidão quando fazemos um bem para alguém, mas Deus permite que, às vezes, a gente seja pago até como ingratidão. Por quê? Porque quando nós não temos a gratidão por algo que alguém nos fez, né? Nós não recebemos essa gratidão, e, às vezes, recebemos até pelo contrário, né? Atos ingratos, é um teste para nós também, né? Para ver se nós estamos perseverando no bem, ou se vamos desistir na primeira ingratidão que surgir. É interessante isso, né? Então, perseverar no bem, né? Nessa prática do bem, é fundamental também para nós. Se aquelas pessoas que dizem, eu não faço mal para ninguém, né? Então eu já estou bem, porque eu não faço mal para ninguém, né? Será que não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Não, eu não sou caridoso, eu não faço isso, eu não faço. Mas também eu não faço mal. Então, essa foi uma pergunta do Livro dos Espíritos, lá na questão 642, né? Não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? E os espíritos responderam que não. Não é suficiente. Então, não fazer o mal é ficar na inércia, né? Eu não faço mal para ninguém, mas também eu não faço bem, então eu não faço nada, né? Estou na inércia. Aí é uma situação muito cômoda. Então, o Espírito da Verdade responde para nós o quê? Que é preciso que façamos o bem no limite das nossas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, aquele mal que surgiu pelo bem que eu deixei de fazer, eu vou responder por ele também. Porque, às vezes, ficar nessa situação de inércia é cômodo, mas não nos leva ao progresso. Então, o mérito do bem, na verdade, ele está nessa dificuldade em praticar o bem. Não há mérito nenhum em fazer o bem sem esforço e quando não custa nada. Por isso que, às vezes, o bem, fazer o bem só na prática da caridade material, é muito simples, principalmente para quem tem mais recursos, porque basta eu tirar um dinheiro e doar para alguém. Eu não estou fazendo esforço nenhum. O importante é o esforço, é essa prática, é custar a mim a fazê-lo, para que eu continue a perseverar nesse bem, né? É aquela questão do óbolo da viúva, né? Então, Deus vai considerar, da parábola, né, do óbolo da viúva, Deus vai considerar muito mais aquele pobre que vai repartir seu pequeno pedaço de pão do que o rico que dá apenas aquilo que sobra. Então, é muito interessante que quando existem campanhas solidárias, né? Nós, principalmente nós brasileiros, somos muito solidários, mas a gente dá o quê? O que sobra. E dar o que sobra é muito fácil. E às vezes nós damos o que sobra e nem temos o cuidado de olhar se aquilo que estamos dando está limpo, se não está com nada rasgado, né? Se o brinquedinho está funcionando, se as bonequinhas estão limpinhas, com os vestidinhos arrumadinhos. Então, são coisas que a gente pode fazer, pequenas coisas, sabe? Que a gente pode ir modificando.
Então, nós ainda estamos nesse processo evolutivo de dar o que sobra. Mas é melhor ainda do que não dar nada, né? Do que não praticar bem nenhum. É melhor praticar o bem ainda nessa concepção. Mas nós vamos chegar lá e dar aquilo que nós temos de verdade, né? Nós ainda vamos chegar lá. Será que o ambiente em que nós viemos, né, em que nós reencarnamos, será que ele vai influenciar na prática do bem? Né? É uma outra questão do Livro dos Espíritos. Será que o ambiente do vício ele exerce um arrastamento irresistível ao homem? Então, o Espírito da Verdade responde que arrastamento, sim, irresistível, não. Por quê? Porque mesmo que vivamos num ambiente de vício, né, em ambiente vicioso, essa atmosfera, nós vamos poder encontrar grandes virtudes. Então, é a questão, será que o meio ambiente ele faz o homem? Nós sabemos que não. Não é? Porque essas qualidades já estão no espírito, nas características do espírito. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas de comunidades, de vilas e aglomerados que estão ali num ambiente vicioso, né, de drogas, de muitas questões de violências, e ajudam aos outros, ajudam as pessoas daquela comunidade com práticas do bem, com práticas favoráveis à inserção das pessoas na sociedade. Então, a gente vai ver que o espírito já traz algumas qualidades consigo mesmo, né? Então, são espíritos que já tiveram essa força, né, de resistir e que também receberam essa missão, né, de influenciar, de exercer influência, liderança positiva sobre os seus semelhantes. A gente vê isso muito claro nesses grandes exemplos, principalmente das vilas, aglomerados e favelas, em que pessoas ali se destacam, pessoas que viveram ali, né, que vivem naquele local e se destacam por práticas do bem com aquela comunidade, ajudando aquelas pessoas. Então, a gente tem muitos exemplos, né, disso aí. Nós podemos dizer, né, que a porta, né, a porta larga, né, e a porta estreita, aí tem uma relação com essa questão do bem e do mal, né? Então, nós vemos que a porta larga é aquela porta, né, da perdição, aquela porta em que as paixões são más, né, em que o caminho é um caminho mau, e a porta estreita é aquela porta da salvação. Por quê? Porque quando eu quero entrar pela porta estreita, o meu esforço vai ter que ser muito maior, né? Eu vou ter que fazer um grande esforço para vencer as minhas más tendências. E às vezes são poucos aqueles que se dedicam a isso, né? Então nós vamos ver aí que o bem e o mal estão desde épocas antigas aí nessa dualidade, mas que nós temos a chance de escolher os nossos caminhos. Então, que possamos, a partir disso, não é, escolher sempre os caminhos mais proveitosos, os caminhos que nos aproximam das entidades mais superiores, dos nossos mentores, dos benfeitores espirituais e de Jesus. Chico Xavier diz para nós uma frase assim, olha, segue fazendo bem. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. Pedras, no entanto, servem nas construções e espinhos lembram rosas. O que ele está dizendo é que a gente tem que aproveitar tudo, mas perseverar no bem. E perseverar no bem não é aquela tranquilidade, aquela paz que a gente espera. Vão aparecer pedras e espinhos. Mas as pedras e os espinhos também são importantes para nós. Ele diz que as pedras servem para as construções e os espinhos lembram rosas. Que bacana, né? Que analogia perfeita do nosso querido Chico Xavier. Então, que nós possamos aí perseverar nesse bem, afastar de nós tudo que for mal, né? Tudo que for para este lado, para este caminho. E quando a gente fala em mal, não vamos ter aquela ideia de castigo, de punição, não é isso. São pequenos gestos do dia a dia que nós vemos que não estão de acordo com a nossa ética, com a nossa moralidade, que a nossa consciência já demonstra, não é, de
nossa consciência de homens já que estão num nível de progresso mais acentuado, ela já demonstra o que é esse mal que existe, que nós não possamos fazer parte disso, que não fiquemos também ali alienados ou alijados, mas que perseveremos no bem. Façamos o bem para que o bem apareça mais do que o mal, porque o bem é tímido, ele aparece menos, né? O mal se sobrepõe. A gente vê isso pelas notícias jornalísticas, né? E como há pessoas que gostam de ver só o mal também, né? Há pessoas que adoram ver esse tipo de notícia. Então, que também mudemos aí um pouco as nossas consciências, a nossa vibração mental, para que possamos ver coisas mais produtivas, não é? Que não devemos ficar alienados das notícias, que elas são importantes, mas que procuremos vibrar junto e em consonância com o bem. Assim estaremos também em consonância com o amor e em consonância com nosso divino Mestre Jesus, que nos trouxe essas grandiosas lições. Então, a gente agradece demais a oportunidade, a paciência que vocês tiveram em nos ouvir nesses minutos aí pelo YouTube, que vocês possam aproveitar essas palestras que estão disponíveis no Facebook e no site do Bezerra de Menezes, e que a gente possa, né, tão logo sejam aprovadas aí pelas autoridades sanitárias, aprovados os devidos protocolos, que possamos estar juntos, né, de uma nova maneira, porque nós sabemos que tudo será diferente e nós vamos também nos adaptar, né? Nós nunca vivemos isso, mas que com essa perseverança também acreditemos que tudo, né, que vem é para melhorar. Então, que nós possamos aí ter uma semana proveitosa, uma semana de muita luz, de muito amor em todos os corações que estão nos assistindo, em todos os lares onde também estão nos assistindo, que vocês possam aí ser abençoados pelo Mestre Jesus, abençoados por Maria Santíssima, e que todos nós elevemos neste momento os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, nos lembrando dessas pessoas que desencarnaram, vítimas do novo coronavírus, dessas pessoas que estão doentes nos leitos dos hospitais, né, de todos aqueles que se encontram nas ruas, nos cárceres, nos leprosários, nos asilos, os abandonados, enfim, mas que não são abandonados pelo Mestre, né, pela justiça divina. Que nos lembremos de todos, tanto encarnados quanto desencarnados, e recebam o nosso carinho, o nosso abraço virtual, mas cheio de muito amor e de muito bem, né, para todos vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus e que Jesus proteja a cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos com muita alegria em nossos corações por mais este estudo, por mais este entendimento, à luz do Teu Evangelho e da doutrina espírita, sobre o bem e o mal. E possamos nós, a cada dia, em conformidade com a lei de progresso, praticarmos cada vez mais o bem e nos aproximarmos de Deus, da lei. Pois é o afastamento desta lei, é o afastamento de Deus, que nos leva ao mal. Possamos nós, Senhor Jesus, a cada dia, resistirmos com mais coragem e com mais determinação às nossas tendências inferiores e darmos ouvidos à centelha divina que reside em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer o Evangelho e nos mostrar o caminho do bem. Possamos nós segui-lo. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Obrigada.